Quando eu era criança, quase pegou fogo na minha casa por culpa do meu amigo Tolo Tololote que dormiu lá. Eu tinha uma luminária tão forte que parecia iluminar um estádio. Enquanto brincávamos, o Tolo Tololote disse: "Cara, apaga isso ou cobre com uma toalha." Obedeci, mas enquanto brincávamos, sentimos um cheiro estranho. Então o Tolo Tololote disse: "Parece ter sido queimado, né?" E eu falei: "Putz, já era. Ele descobriu que meu PlayStation é desbloqueado e tá quase queimando." Mas aí a gente olhou pra lâmpada e aquele negócio tava soltando muita fumaça e quase pegando fogo. Ainda bem que a gente tava acordado, porque senão a gente ia acordar em outro mundo. Não nos deixeis cair em tentação e livrai. Uma vez eu chutei as bolas do meu pai enquanto a gente estava dormindo e quase fiquei sem irmãozinho. Por minha culpa, porque quando eu era criança dormia com meus pais. Então eu dormia muito mal e no meio da madrugada achava que era um karateca, porque dava chute pra todo lado, deitado, mas zen. Mas tinha noites que esses chutes iam direto nos orfãozinhos do meu pai, e uma noite eu chutei e ouvi um grito assim. Aí eu acordei e falei: "O que foi? O que foi? O que aconteceu?" Meu pai disse: "Nada, filhinho, vai dormir no seu quarto." Uma vez, quando eu era criança, vi uma senhora que estava tocando violão pelada dentro do carro dela, estacionada no shopping. Porque era de noite e minha família e eu estávamos saindo do shopping. Mas aí olhei para um carro e tinha uma senhora dentro fazendo movimentos estranhos e caretas esquisitas. Perguntei aos meus pais o que aquela senhora fazia. Quando viram, se assustaram e desviaram meu olhar, mas meu tio, que estava conosco, continuou olhando para ela por mais tempo. E minha mãe disse: "Seu porco, para de olhar." E eu perguntei: "Mãe, o que é isso?" E no final, o doido do meu tio falou: "Nada, filhinho, ela só está tocando violino. Isso é demais." Uma vez, quando eu tinha 6 anos, meu pai dizia que iam cortar meu pobre pintinho porque eu não tomava banho. E eu começava a chorar amargamente porque eu não queria que cortassem. Mas tinha vezes que meu pai falava: "Filhinho, porquinho, vai tomar banho." E eu fingia que entrava no banheiro, abria o chuveiro, mas só deixava a água caindo e saía como se tivesse tomado banho. Mas no final meu pai percebeu, e para me dar uma lição, chamou o amigo dele, o Dr. Simi, que era médico, e me disse: "Filhinho, por não tomar banho, o Simi veio cortar seu pintinho." E eu só fiquei assim. Eu disse: "Pai, não vou tomar banho." Loucura por mis pistas de Hot Wheels! Quando a namorada do meu primo Sardina o traiu, ele ficou tão abalado que me perguntou se a gente podia se beijar na boca, já que ela ficava com vários homens ao mesmo tempo. Mas o Sardinha, não sei se ele fazia vista grossa ou se era muito bobo mesmo, mas naquele dia que ele descobriu, ele falou: "Não, por que comigo?" Tomara que Deus me leve nesse momento. E como eu era o único com ele, falei: "Fica tranquilo, cara, você é bonito, vai arrumar alguém melhor." E aí o doido me fala: "Você sim me entende. Que tal se a gente se beijar?" E eu fiquei olhando pra ele estranho, e mandei ele pra casa porque ele já tinha ficado homo sapiens. Uma vez, quando eu era criança, dei um chute na barriga da minha mãe e ela estava grávida. Porque eu tinha muito medo de dormir sozinho. Então eu dormia com meus pais, mas eu sou muito inquieto dormindo. E no meio da noite eu começava a chutar todo mundo que estava do meu lado. E naquela noite, sem querer, dei um chute na barriga da minha mãe. Eu não sabia que ela estava grávida, era surpresa. Quando me contaram no dia seguinte, eu disse: "Não, meu irmãozinho." E minha mãe disse: "Fica tranquilo, filho, está tudo bem, mas hoje você vai dormir amarrado." E o bom é que eu dormi amarrado. Mas meu irmãozinho realmente nasceu. Uma vez, quando eu estava no cinema com meu amigo, o Panzas. O maluco mijou em uma pessoa que estava na frente das cadeiras e quase rolou uma briga feia, porque esse cara, no meio do filme, era doido, dava medo. Doido, dava medo. Doido, dava medo. Mas o cara não queria sair porque o filme estava bom. Então ele pegou uma garrafinha que tinha, se ajoelhou e tentou fazer xixi ali mesmo na sala do cinema. Mas o sonso não mirou direito. Ele mijou em um senhor à nossa frente que ficou bravo e quis brigar. Mas ao ver que era um menino baixo e gordinho, não fez nada. Infelizmente, uma vez, quando eu estava de férias, quase uma pantera comeu a mim e a minha família. Fomos a uma praia para ver flamingos, mas precisávamos de uma lancha para chegar até eles. Minha mãe estava morrendo de medo, pois tem medo de cair no mar e, como não sabe nadar, achava que ia se afogar. E quando chegamos ao habitat dos flamingos, vimos que o condutor da lancha começou a ficar assustado porque a água estava baixando. Então a lancha ia encalhar e não ia ter como alguém ir buscar a gente.
E aí uma senhora que morava por ali disse: ai meu Deus, vamos virar jantar de pantera, porque elas saem todas as noites. E o pior é que já estava anoitecendo. Mas o bom é que, por obra de Deus, a água voltou a subir e nós fomos embora. Uma vez quando eu tinha 12 anos, me convidaram para uma casa porque meu amigo, o Chuletas, tinha feito uma festa do pijama. E quando chegou a hora de comer, todos fomos sentar na sala de jantar e começaram a servir a comida. Mas de repente, o pai do Chuletas desceu pelado para a sala e disse: olá crianças, não sabia que vocês estavam aqui. Quando vimos aquilo, quase caímos para trás com cadeira e tudo. Pedrito até derrubou o prato de sopa de susto. Ele ainda viu de canto de olho a mãe do Chuletas dizendo ao pai: vai embora, vai embora, vai embora. Ele saiu correndo e falou: se cuidem, crianças. Mas quando saiu correndo, ele escorregou no prato de sopa que o Pedrito tinha derrubado. O bom é que o senhor era gordinho e quicou. Uma vez meu irmão quase me matou de tanto rir enquanto jogávamos. No meio do jogo ele ficou dizendo: cuidado papito, vai cair, ai, ai, vai cair papito. E eu fiquei nervoso e caí porque o bobo começou a zoar. Mas aí ele começou a rir de um jeito super esquizofrênico que me fez rir muito. Mas depois a gente já nem sabia mais do que estava rindo. E de tanto rir, chegou um momento em que eu já não conseguia nem respirar e meu peito doía. Mas aí tinha outro amigo lá que de tanto rir caiu para trás com a cadeira. E eu literalmente sentia que estava tendo uma paralisia facial porque já não conseguia parar de rir e queria respirar, mas não conseguia. E o bom é que no final minha namorada me deu um tapa para eu parar de rir. Meu avô me deu estrelinhas no Natal. Um dia minha mãe falou: sabia que se colocar na água elas acendem mais bonito? E eu, pra falar a verdade, não acreditei em nada, porque eu pensava comigo mesmo: tudo bem que eu tenha cara de bobo, mas é só a cara. E aí a gente molhou elas, mas eu guardei uma no bolso por precaução, e então tentei acender uma estrelinha molhada, mas já não funcionava mais. E minha mãe me disse: é para o seu bem, filhinho. E no final consegui acender a estrelinha que eu tinha guardado na calça, mas não. Acabei queimando a mão e fez uma bolha d'água. Droga, só o que faltava. Uma vez quando eu tinha 14 anos, me convidaram para uma festa em Liverpool, porque era o aniversário do meu amigo El Kalak. E quando fomos à área de doces para comprar, passei vergonha. Porque numa dessas eu falo para a senhora que atende: me dá 1 quilo de bolacha, Maria. E ela me olha e diz: menino, aqui não vendemos bolacha, Maria. Todos os biscoitos que você vê aqui são importados da França. Deixa de ser cafona. Então eu vejo de canto de olho que o quilo desses biscoitos custava tipo uns 500 pesos. Aí eu pego um biscoito e saio correndo e falo: vai pra puta que pariu, você e seus biscoitos super exclusivos. Mas no final os seguranças me pegaram e me fizeram vomitar o biscoito, que além disso tinha gosto de pum. Ei, estou falando com você da prisão. Mama, I'm criminal. Mama, I'm criminal. Mama, I'm criminal. Mama, I'm a criminal. Mama, I'm a criminal. Mama.